Bem, pessoal, dando continuidade aos conteúdos, tirando do princípio multiplicativo e aditivo, o que a gente vai ver em algumas das nossas aulas, como exercícios, curiosidades e tudo mais, vamos prosseguir com o conteúdo. É o seguinte, pessoal, tem uma coisinha chamada raiz de uma equação que normalmente na matemática a gente usa como sinônimo de solução da equação. Se eu falar raiz ou solução, é a mesma coisa. O que ela é? É o valor encontrado da incógnita. Ou seja, todos aqueles nossos exemplos e tudo mais em que a gente encontra o valor de x, y, a, b, c, w, z e enfim, todos esses valores que a gente encontra, exemplo a exemplo, vai ser a minha raiz ou a minha solução da equação. Mas assim, do porquê esse nome? É somente uma nomenclatura, é somente uma exemplificação para a gente definir bem quais são os valores. Por quê? Como eu falei para vocês, várias das definições é um pouco chato, que uma é simplificação, o outro é valor da incógnita e esse aqui é raiz. São definições, tá? São classificações que no livro de vocês está muito bem detalhado, item a item, tá bom? Mas, continuando, raiz ou solução da equação é o valor encontrado da incógnita. Novamente, se eu tenho um exemplo aqui, qual que é a minha raiz dessa equação aqui? A minha raiz dessa equação é fazendo pelo princípio multiplicativo, certo? Eu vou pegar o 8, colocar o x somente de um lado e y do outro. Vou achar o valor de x. Poderia chutar o valor, já que é um valor bem pequeno? Poderia. Mas eu vou fazer de uma maneira mais fácil, certo? X mais 8. Qual que é o valor que eu vou colocar aqui para retirar, né? É o menos 8. Já que eu peguei o valor da própria equação. O menos 8. Vou até colocar aqui, ó, o menos 8. Ou seja, isso aqui é igual a 17 menos 8. O mesmo número, a mesma operação dos dois lados da minha igualdade. 8 menos 8 vai dar 0. Ou seja, aqui vai permanecer somente o x igual a 17 menos 8, 9. Ou seja, desse 9 aqui, se eu colocar nessa minha informação aqui, esse meu 9, vou só separar aqui, vai ser o meu resultado. Então, se eu tenho isso aqui, eu vou ter que meu x vai valer 9, 9 mais 8 igual a 17. É verdadeiro? É verdadeiro. Então, x igual a 9 é a minha raiz ou a minha solução da minha equação. Ah, professor, é somente isso? Por quê? Imaginem, se eu pegar essa mesma informação e ter como um exemplo, se eu pegar o valor de x igual a 10, vamos ver se é válido para essa aqui. Ou seja, x mais 8 é igual a 17. Se meu x vale 10, então é 10 mais 8 igual a 17. 10 mais 8 é 18. 18 é igual a 17? Não. Então, por isso que, para cada exemplo, eu vou ter um valor específico para as minhas operações, certo? É isso que significa a raiz de solução. Todas as coisas para a gente achar a raiz, beleza? Enfim, voltando, então, eu tenho esse outro exemplo. Esse outro exemplo, da mesma maneira que eu posso fazer 4x, como está o 5 negativo, eu vou pegar o positivo. Então, 4x menos 5 mais 5 é igual a 15 mais 5, já que eu estou pegando o oposto de menos 5, tá bom? Se eu tenho isso, eu vou ter que 4x é igual a menos 5 mais 5, 0, 15 mais 5, 20. Ou seja, os dois lados tem 4x igual a 20. Tá, se for esse caso, eu posso, pelo princípio multiplicativo, dividir os dois por 4, né? Vou fazer uma divisão
nos dois termos, ou seja, isso aqui vai ficar 4 dividido por 4, x, igual a 20 dividido por 4, 5. Ou seja, o meu x vai ser igual a 5. Quer dizer que, se eu pegar esse valor, incluir aqui, vou ter o 4 vezes 5, que é o meu valor, menos 5, igual a 15. Igual a 15. Logo, 4 vezes 5, 20. 20 menos 5, 15. 15 é igual a 15. Ou seja, perfeito. Essa é a minha raiz da minha equação. Novamente, se eu tiver um outro número, se eu tiver um 6, 7, um 0 ou até menos 5, se eu tiver, como por exemplo, se eu tiver o meu x igual a menos 5, não vai dar minha resposta. Por quê? Se eu tenho isso, vai ser o 4 vezes menos 5 igual a 15. Menos com menos, mais com menos, menos 20 menos 5 igual a 15. Menos 20 menos 5, menos 25 igual a 15. Deu o mesmo resultado? Não. Ou seja, o único resultado possível para essa equação é meu x. Meu x igual a 5. Somente ele. Eu não tenho outro resultado. Por isso que minha raiz ou solução nesse tipo de situação vai ser somente uma, tá bom? Prosseguindo, somente uma classificação. A gente vai achar o valor de x como a gente estava achando normalmente nos outros exemplos. Só que a gente vai dar o nome para eles de raiz ou solução. Qual que é a solução dessa equação? X igual a 9. Qual que é a solução dessa equação, professor? X igual a 5. Certo? Enfim, prosseguindo, a gente tem uma coisinha chamada conjunto solução e conjunto universo. Somente é uma classificação boba, tá? Só para a gente embromar um pouco o conteúdo. A gente fala o seguinte, conjunto solução é os resultados em que, as soluções em que aquela equação é verídica. Ou seja, nessa equação aqui, qual que é o conjunto? O conjunto solução desse primeiro exemplo. Conjunto solução de x mais 8 igual a 17. Qual que é o conjunto solução desse conteúdo? O conjunto solução é, basicamente, vou abrir S de conjunto, vai ser igual a... Vão ser os valores ou o valor em que minha equação é verdadeira. Qual o valor que minha equação é verdadeira? X igual a 9. Ou seja, meu conjunto de solução é igual a o conjunto formado somente por 9. E o conjunto de solução? E o conjunto solução de 4x menos 5 igual a 15. Desse aqui, qual que é o conjunto de solução? É só a classificação, não tem segredo nem nada. Meu S de solução vai ser os meus x igual a 5. Ou seja, somente um valor possível. Pronto, é só isso. É só uma classificação. É uma classificação até besta. Bem, nesse caso aqui, eu tenho um conjunto universo. O conjunto universo, pessoal, é uma classificação que eu vou associar os meus números com os conjuntos numéricos. Lembra dos conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais? Então, eu somente vou informar aonde que esse conjunto está situado. Ou seja, o meu U, é o U que eles definem aqui? Isso. O meu conjunto solução, meu conjunto universo, é os naturais aqui, porque 9 é natural. E esse aqui, qual que é o meu conjunto universo? O conjunto universo é igual a meus naturais também, por ele ser 5, um número natural. Mas, professor, se por exemplo, o conjunto solução fosse menos 10, qual seria o conjunto universo
dessa solução? Meu conjunto universo é os inteiros. Por quê? Menos 10 não está nos naturais, mas sim nos inteiros. Somente relembrando os conjuntos naturais, os conjuntos numéricos, tá? E se eu tiver um exemplo da minha solução é 1 por 5, ou seja, uma fração, uma dízima periódica, um número decimal. Opa! Número decimal o que é? Conjunto universo faz parte dos racionais. Certo, pessoal? Não é racionais MCs, é somente os racionais. Bem, são somente classificações para a gente dar prosseguimento e dar nome aos bois. Solução ou raiz é os valores de x. A gente achar o valor de x, a gente já está achando. Então, não fez nada. A gente só está dando nome para eles agora. Conjunto solução é onde que vai estar situado. É negativo, inteiro. É positivo, natural. É fracionário, decimal, dízima periódica, racionais. Certo? Somente uma classificaçãozinha. Certo? Conjunto solução, as soluções das minhas equações. Os conjunto universo, aonde que ele vai estar situado a minha solução. Beleza? Pessoal, até mais e boa semana.